Olá, sejam bem-vindos à aula Introdução à Perícia Judicial. Eu sou Anderson Moura, perito judicial com nomeações de diversos estados do Brasil. Nesta aula, apresentarei a origem e os fundamentos dessa prática essencial no sistema judiciário do nosso país. A perícia judicial tem suas raízes na antiguidade. Desde os tempos mais remotos, a necessidade de análises técnicas e especializadas surgiu para auxiliar os julgamentos. Com o tempo, essa prática evoluiu de forma significativa, ganhando reconhecimento e formalização nos sistemas legais. Hoje, a perícia judicial é uma peça-chave na busca pela justiça e é fundamentada em princípios técnicos e científicos. Esses princípios garantem que as análises realizadas sejam precisas e imparciais, oferecendo assim laudos confiáveis e relevantes para o judiciário do nosso país. A base legal da perícia judicial no Brasil está no Código de Processo Civil e em outras legislações específicas. Esses dispositivos legais definem as responsabilidades, direitos e deveres do perito, além de estabelecer os procedimentos para a realização das perícias. É crucial que o perito conheça bem essas normas para garantir a validade do seu trabalho. Agora, vamos falar sobre o processo judicial. O processo judicial é o meio pelo qual o Estado exerce sua função jurisdicional, resolvendo conflitos de interesses por meio de decisões fundamentadas e imparciais. É através desse processo que a justiça é realizada, garantindo os direitos das partes envolvidas. No contexto do processo judicial, a perícia é uma das várias provas que podem ser apresentadas em juízo. As provas são essenciais para que o juiz possa formar sua convicção sobre os fatos discutidos no processo. Sem provas robustas e bem fundamentadas, torna-se difícil para o magistrado tomar uma decisão justa. É importante que saiba que existem diferentes tipos de provas em juízo, como a testemunhal, a documental e a pericial. Cada uma delas tem sua importância e finalidade, e contribuem para a construção de um quadro claro e detalhado dos fatos. A prova testemunhal, por exemplo, envolve depoimentos de pessoas que presenciaram os fatos. Já a prova documental envolve a apresentação de documentos relevantes para o caso, como contratos, e-mails, entre outros tipos de documentos. A prova pericial, por sua vez, é realizada por um perito, que é um especialista nomeado pelo magistrado. Esse especialista tem a função de analisar tecnicamente questões que demandam conhecimentos específicos. O laudo pericial é um instrumento pelo qual o perito manifesta seu entendimento técnico sobre o caso. Ele deve ser claro, objetivo e bem fundamentado. Isso permite que todas as partes envolvidas compreendam as conclusões do perito. A imparcialidade e a precisão são fundamentais nesse processo. Um laudo bem elaborado pode fazer toda a diferença no desfecho de um processo judicial. A perícia judicial exige um conhecimento aprofundado das normas e procedimentos legais, além de uma postura ética e imparcial. O perito deve estar sempre atualizado em relação às mudanças na legislação e novas tecnologias disponíveis para a realização das perícias. A contínua atualização é crucial para a qualidade do trabalho pericial. A essa altura, você deve estar pensando: mas como o processo judicial funciona e em que momento é solicitado um perito? O processo judicial se inicia com a petição inicial, onde a parte autora apresenta seu pedido ao juiz. Em seguida, há a fase de instrução, onde são produzidas as provas. É nesse momento de fase de instrução que a perícia pode ser requisitada, caso haja necessidade de um exame técnico. Durante a fase de instrução, o perito é nomeado pelo juiz e deve elaborar um laudo pericial, detalhando suas análises e conclusões. Esse laudo será utilizado pelo magistrado na formação de sua decisão. A prova pericial é especialmente importante em casos que envolvam questões complexas, que demandam conhecimentos técnicos e especializados. Exemplos incluem disputas sobre cálculos financeiros, avaliações de imóveis, análise de documentos contábeis, dentre outros tipos de documento. Mas não se esqueça, o laudo pericial deve ser compreensível para leigos, já que será utilizado por pessoas que não possuem o mesmo nível de conhecimento técnico do perito. Por isso, é importante que o perito saiba comunicar suas conclusões de maneira clara e acessível. Além do laudo, o perito pode ser convocado a depor em juízo.
esclarecendo pontos de seu relatório e respondendo a perguntas das partes, bem como do magistrado. Essa interação é crucial para que todas as dúvidas sejam sanadas e o laudo seja plenamente compreendido. Cabe destacar que o perito judicial pode atuar em várias áreas. Cada uma delas tem suas especificidades e desafios únicos. Vou começar falando sobre a perícia civil. Esta é uma das áreas mais amplas e abrange uma variedade de casos, como disputas contratuais, questões de família, inventário, danos materiais e pessoais, dentre outros casos. O perito civil precisa ter um conhecimento abrangente e habilidades específicas para analisar e elaborar laudos precisos. A perícia civil requer uma abordagem detalhada, onde o perito deve avaliar documentos e até mesmo realizar diligências, mas na maioria das vezes o trabalho se resume à avaliação dos documentos acostados aos autos. Em seguida, temos a perícia fiscal e tributária. Nesta área, o perito atua em casos que envolvem disputas sobre tributos na esfera federal, estadual e municipal. A atuação do perito se concentrará na análise de documentos contábeis e nos processos administrativos que são movidos pelo Estado. Desse modo, neste tipo de perícia é essencial ter um conhecimento profundo das leis fiscais e tributárias, além de habilidades analíticas para identificar possíveis irregularidades. Cálculos fiscais são deveras complexos e muitas vezes incompreensíveis até mesmo para o magistrado do caso. Outra área importante é a arbitragem, que se trata de uma forma alternativa de resolução de conflitos, onde as partes envolvidas escolhem um árbitro para tomar uma decisão. O perito em arbitragem fornece análises técnicas que ajudam o árbitro a tomar uma decisão informada. Na arbitragem, a agilidade e a precisão são essenciais. Assim, o perito deve ser capaz de apresentar suas análises de maneira clara e objetiva, garantindo que todas as partes compreendam suas conclusões. Outra característica da arbitragem é que ela costuma ser mais rápida que o processo judicial comum, exigindo eficiência e clareza nas apresentações. Temos também a assistência técnica, que é outra área de atuação relevante. Nesta função, o perito atua como um consultor técnico de uma das partes envolvidas no processo judicial. Ele ajuda a formular perguntas para o perito judicial, analisando o lado pericial e preparando pareceres técnicos. Enquanto o perito atua defendendo os interesses do juiz, o assistente técnico defende os interesses da parte que o contrata. Desse modo, o assistente técnico precisa garantir que os elementos técnicos sejam suficientes e adequados para suportar a tese jurídica daquele que o contrata. Porém, mesmo ele atuando nos interesses do seu cliente, o assistente não deve atuar de forma contrária às normas, à ética ou mesmo à legislação. Além dessas áreas, há outras especializações, como a perícia ambiental, que requer que o perito tenha conhecimentos em ciências ambientais, biologia e legislação ambiental. O perito deve ser capaz de realizar avaliações de campo e analisar dados para elaborar laudos detalhados sobre o impacto ambiental de determinadas atividades. Esse tipo de perícia é fundamental em casos que envolvam grandes obras e projetos que podem afetar o meio ambiente. Já na perícia médica, o perito deve possuir uma formação na área de saúde e estar atualizado com as práticas médicas e legislações vigentes. Ele realiza avaliações clínicas e revisa prontuários médicos para determinar se houve falhas ou negligências. A perícia médica é vital em processo de responsabilidade civil e criminal na área da saúde. A perícia em engenharia, por sua vez, também é uma área bastante demandada, especialmente em casos que envolvem construções, acidentes de trabalho e avaliações de estruturas. O perito engenheiro analisa projetos, vistoria e realiza cálculos técnicos para fornecer um laudo preciso. Esse tipo de perícia é essencial para garantir a segurança e a conformidade de obras e edificações. Uma área adicional e bastante relevante é a avaliação de imóveis. Nessa área, o perito avalia o valor de mercado de imóveis para diferentes finalidades, como disputas judiciais, partilhas de bens, garantias bancárias, dentre outras. Na avaliação de imóveis, o perito precisa conhecer profundamente o mercado imobiliário, os métodos de avaliação e as regulamentações específicas. Ele deve considerar fatores como localização, estado de conservação, características do imóvel e valores de mercado. A avaliação deve ser detalhada e fundamentada, garantindo a precisão dos valores apresentados. Outra área relevante é a perícia econômico-financeira.
Nela, o perito analisa questões financeiras, como contratos bancários, investimentos e financiamentos, como imobiliário, por exemplo. Esse tipo de perícia requer um profundo conhecimento em economia, finanças e contabilidade. Na perícia econômico-financeira, a análise de dados financeiros e a interpretação de relatórios contábeis são fundamentais. Assim, o perito deve ser capaz de identificar inconsistências contratuais, apresentando suas conclusões de forma clara e objetiva para o tribunal. Esse tipo de perícia é vital em casos de crimes financeiros e disputas comerciais. Além disso, temos a perícia de informática, que vem se tornando cada vez mais relevante com o avanço da tecnologia. Nesta área, o perito analisa evidências digitais como e-mails, registro de navegação na internet, sistema de informação, entre outros. Nesta área, o perito deve ter um conhecimento avançado em tecnologia da informação e segurança cibernética, devendo, portanto, ser capaz de recuperar dados, analisar sistema e identificar possíveis fraudes ou usos indevidos de tecnologia. Esse tipo de perícia é essencial em casos de crimes cibernéticos e disputas envolvendo propriedade intelectual. Como você viu até aqui, em cada uma dessas áreas, o perito deve manter-se atualizado com as mudanças na legislação e novas tecnologias. A atualização constante é fundamental para garantir a qualidade e a relevância dos laudos periciais. Para finalizar, é importante lembrar que a atuação do perito vai além da simples análise técnica. Ele deve ser capaz de comunicar suas conclusões de forma clara e compreensível, tanto por escrito quanto oralmente, durante eventuais depoimentos em juízo. A habilidade de traduzir conceitos complexos em linguagem acessível é essencial. Em suma, a perícia judicial é um campo vasto e multifacetado, que exige do profissional um compromisso contínuo com o aprendizado e a ética. Cada área apresenta seus desafios únicos, mas todas compartilham a mesma necessidade de precisão, clareza e imparcialidade. Com isso, encerro esta aula e agradeço por me acompanhar até aqui. Lembre-se, na Caperian Experts, seu sucesso é nossa missão. Até a próxima.